Mano, Mashle, magia e músculos tá pegando fogo. Finalmente, Mashle vai enfrentar Margaret Macaron, um mago lendário com poder equiparado ao de um visionário divino. Será que o Mashle vai conseguir derrubar esse cara na porrada? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal pra dar aquela moral. Ora, Oni-sama? O episódio 6 começa com uma recapitulação do anterior, e mano, foi insano ver o Mashle destruindo aquele mago usando uma simples raquete. Ele pegou a varinha de ferro e transformou numa raquete, e o que ele fez com ela não é brincadeira. Depois de derrotar o mago, ainda mandou uma raquetada de cima pra baixo, deixando o cara desacordado com um galo na cabeça. Bem feito. Subestimaram o Mashle só porque ele não usa magia, mas ele tem a magia dos músculos. Logo depois, aparece Margaret Macaron, um mago lendário temido por todos. No passado, ele não fez o exame para visionário divino, mas agora está participando e a galera já dá a vitória como certa. Por quê? Porque o cara é simplesmente um monstro. Ele tem uma habilidade de mensurar a força dos magos usando notas musicais. Quanto mais aguda a nota, mais forte o adversário. Para ele, os magos que aparecem primeiro não passam de um simples ré, ou seja, fracos. Ele dá a chance dos dois magos entregarem seus cristais e saírem de boa, mas eles acham que tem vantagem por estarem em dupla e atacam juntos. Os caras invocam um lobo gigante achando que vão passar o trator no Margaret, mas ele só balança a varinha e manda um golpe comum que simplesmente arregaça tudo. O lobo é destruído e os dois magos caem no chão, praticamente desmaiados, sem conseguir mexer o corpo. A diferença de poder é absurda. Margaret pega os cristais deles e quebra na mão, eliminando a concorrência. Com essa equipe fora, a etapa do exame chega ao fim. E mais uma vez, Dot não fez nada. Sério, esse cara não faz nada em nenhuma fase do exame, só vai passando de fase sem suar. No fim, ainda vai acabar virando visionário divino sem ter levantado um dedo. Vai vendo. Mas ele vai entrevistar Mashle, o MVP da partida. E o que Mashle quer? Apenas um profiterole. Enquanto isso, o próprio diretor Alberg avisa, agora que vem o verdadeiro teste. Mashle precisará provar que é forte o suficiente para ser um visionário divino. Quando Margaret Macaron pisa no Coliseu, a plateia inteira fica travada. Agora sim, a batalha de verdade começa. Os caras não conseguiam se mexer na presença desse maluco. Do jeito que falam dele, tem que ser muito forte mesmo. Para você ter uma ideia do nível desse cara, assim que ele saiu do Coliseu, até o peito do Mashle deu uma balançada. Sim, o peito dele tem nome, Mike, e o próprio peito mandou ele tomar cuidado. Os músculos do Mashle conversam com ele. Cara, isso é estranho demais. Se até os músculos dele estão alertando, é porque esse Margaret Macaron não é brincadeira. Enquanto isso, um visionário divino foi trocar uma ideia com o diretor Alberg. Segundo ele, esse cabeça de cogumelo do Mashle não tem a menor chance na próxima rodada. E por quê? Porque agora a disputa vai ser 1 contra 1, e Mashle vai enfrentar Margaret Macaron. Ou seja, o próximo combate promete ser insano. O cara é tão poderoso que, só de olhar para ele, já o consideram um visionário divino. Ele já entrou nesse torneio anos atrás, mas não foi para se tornar visionário divino. Ele entrou só para exterminar geral e depois ir embora. Só para você ver o nível do monstro que o Mashle vai enfrentar. Enquanto isso, Margaret voltou para sua casa para descansar, mas logo um espertinho apareceu tentando ludibriá-lo. O cara queria dar um laxante para o Mashle perder fácil na próxima rodada. Só que Margaret não quer nenhuma interferência. Para ele, a brincadeira só está começando, e agora sim ele está empolgado para lutar contra alguém forte de verdade. Até um visionário divino estava lá, e Margaret chegou a ameaçá-lo. Mas como todos os visionários divinos querem impedir que Mashle avance, estão todos torcendo para Margaret ganhar esse combate. A cena corta para Mashle, que está sentado refletindo. Por que eu treino? No começo, eu não queria treinar, foi meu vô que me obrigou. Mas hoje, sua mentalidade mudou. Com a cabeça erguida, ele conclui, a razão pela qual eu puxo ferro é porque tem ferro para puxar, e só isso. Se tem ferro, eu puxo. Para que os humanos têm pernas? Para agachar com peso. O cara estava lá filosofando sozinho. Aquela menininha loira que ama o Mashle também aparece. Mas, curiosamente, o autor da obra não transparece tanto isso. Do nada, ela fala que ama o Mashle e chama o avô dele de sogro, mas a gente nunca vê ela correndo atrás dele ou tentando chamar sua atenção. Ela simplesmente existe, gosta dele e pronto. Sem enrolação. Mashle então bate logo um whey protein para dentro, porque precisa manter os músculos hidratados e nutridos. É quando aquele visionário divino que conversava com Alberg aparece para trocar uma ideia com ele. Ele quer saber qual é o verdadeiro potencial do Mashle e se ele realmente tem condições de se tornar um visionário divino. Como ainda tem um tempo até a próxima prova, ele propõe uma brincadeira. Mashle, porém, não estava nem um pouco interessado. Tudo o que ele queria era descansar para estar 100% na próxima luta. Mas só do Mashle recusar o desafio de um visionário divino já dá para ver o quão insano ele é. O problema é que o cara jogou uma chantagem nele, dizendo que controla os processos do gabinete de magia. Se Mashle não aceitar a brincadeira, pode ser que ele nunca consiga se tornar um visionário divino. Isso deixou o Mashle com a pulga atrás da orelha, e ele acabou aceitando. Sem rodeios, apenas aceitou e Prele aceitou. O Mashle vai fazer de tudo para virar um visionário divino. E já que essa brincadeira foi proposta, não faz sentido ele não ganhar algo em troca, né? A regra é simples. Eles vão jogar, não olhe para lá. Se o Mashle vencer, ele se torna automaticamente um visionário divino sem precisar passar pelas próximas provas. A brincadeira funciona assim. Para onde o adversário apontar o dedo, o Mashle não pode olhar. E aí vem a parte engraçada. O Mashle começou a girar os dedos, e do nada os caras falaram
falaram que esse movimento parecia uma flor. São esses momentos aleatórios que fazem Mashle ser tão hilário. Mas voltando ao jogo, o Visionário Divino lançou uma magia que formou um círculo ao redor do Mashle. Agora ficou mais difícil, porque além de não poder olhar para onde o dedo aponta, ele também não pode sair do círculo. A partida começou. O adversário apontou para cima e lançou uma magia que vinha de baixo para cima, forçando o Mashle a olhar para cima para se esquivar. Mas o Mashle, com todo o seu estilo, desviou olhando para o lado. Primeira etapa superada. Na segunda rodada, a coisa ficou mais intensa. Ataques de duas direções ao mesmo tempo. Mas o Mashle rebateu tudo sem olhar nem para a esquerda, nem para a direita. O Visionário Divino percebeu que subestimou o Mashle e decidiu apelar. Puxou uma espada lendária com chamas negras que reduzem tudo a cinzas. Agora ferrou. Para piorar, o adversário apontou para 3 direções ao mesmo tempo. O Mashle teria que desviar dos ataques, sem olhar para essas direções e sem sair do círculo. Quando o golpe final veio, o Mashle enfiou os pés no chão e arrastou o círculo com ele. Ninguém disse que ele não podia levar o círculo junto, né? Estratégia genial. Mas aí, uma coruja apareceu e roubou o profiterole do Mashle. Ele olhou para o lado por reflexo e perdeu a brincadeira. Que azar! Depois de testar o Mashle, o Visionário Divino concluiu que, mesmo com tudo isso, ele ainda não teria chances contra Margaret Macaron. Esse cara realmente é insano. Do lado de fora, o Visionário Divino refletia sobre o que viu. O Mashle tentou defender a espada com a cabeça, o que fez ele perceber que esse cara é completamente maluco. Mas o Mashle está determinado a se tornar um Visionário Divino. Agora, a última prova vai começar. Um combate 1 contra 1 entre Mashle e Margaret Macaron. Agora sim, vamos ver o verdadeiro nível do Mashle e do Margaret. O cara está no mesmo nível dos Visionários Divinos e todo mundo tem medo dele. Mas o Mashle, ele simplesmente manda um faz-me rir. O cara é brabo demais. Antes da pancadaria, o Mashle precisa do pré-treino dele. Ele ia comer um profiterole, enquanto Margaret ia mandar um camarão para dentro. Só que o Margaret começou a socar o camarão no molho, e o Mashle percebeu que tinha molho demais. Mas a real é que ele estava colocando o camarão no molho porque, segundo os cálculos do Dot, quanto mais louca a pessoa, mais forte ela é. Faz total sentido, né? A batalha começou, e o Margaret já mandou uma esfera de energia. O Mashle tentou rebater como se fosse uma bola de vôlei, mas sentiu o peso de uma bola de boliche. A magia jogou ele para trás, fazendo-o colidir com a parede. Parecia que tinha acabado, mas do nada, o Mashle saltou para trás. Foi aí que o Margaret segurou ele pela cintura, saltou para o céu e desceu com a Lotus primária, igualzinho o Rock Lee de Naruto. Ele enterrou a cabeça do Mashle no chão. Mas o Mashle não é qualquer um. Ele desviou daquele ataque de um jeito absurdo. Assim que rebateu a bola de energia, correu para trás mais rápido do que ela e se esquivou usando a parede. O público ainda tem esperanças no Mashle, mas o Margaret saiu intacto. O cara é surreal. Os dois se encararam como em um duelo de faroeste. A pancadaria ia começar de verdade, mas aí, o episódio acabou. E no próximo episódio, o bicho vai pegar, meu parceiro. Se curtiu, já deixa o like e se inscreve para não perder nada, porque a luta vai estar insana. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Valeu e até a próxima.